E aí, pessoal, tudo bom? A ideia de hoje é a gente começar a trabalhar com algo novo. E para a aula de hoje, nós vamos apresentar o JavaScript. O JavaScript é uma ferramenta que nós utilizamos dentro do desenvolvimento, tanto para configurações, regras de negócio e qualquer estilização dinâmica que seja interessante aplicar na página. Tendo isso na cabeça, a partir de agora, nós vamos começar a explorar um pouco mais dele. E na aula de hoje, a gente vai utilizar algumas formas mais simples de trabalhar com JavaScript. E com isso, começar a gerar um pouco de curiosidade em vocês, para que nas próximas aulas a gente possa aprofundar um pouco mais no conhecimento, tá bom? O que eu queria trazer antes para vocês aqui? Sempre que a gente inicializa um HTML, vou botar aqui, ó, HTML, já perceberam que a gente tem um documento? Ele representa já como um documento, pois é isso que é. A gente criou um arquivo que é um documento em nossa página. Tendo isso em mente, eu em seguida vou explicar algumas coisas para vocês que vocês vão entender esse contexto de poder trabalhar com documentos. O documento você pode editar, pode escrever nele, pode mudar a cor dos seus documentos. Assim como um trabalho de artes que vocês fazem na escola, é um documento. Vocês pintam com lápis de cor, vocês escrevem nele, e a gente vai fazer isso de forma dinâmica aqui no HTML, tá bom? Inicialmente, eu vou começar criando aqui algumas coisas que a gente já utilizou em aulas passadas, como por exemplo, vamos criar uma div, que é a nossa caixa, tá bom? E aí dentro dessa div, eu vou ter algumas coisas. Eu vou criar aqui dentro uma caixinha primeiro, que vai ser a nossa div de caixa de cor, tudo bem? E dentro dela, eu vou criar um input. E o que é esse input? O input ele é uma ferramenta que eu posso inserir valor neles. E como isso funciona? A gente tem a nossa tag input, que é input. E aí, input. E eu posso falar qual é o tipo dela. Aqui na nossa tela, se eu vir falar que é um input de cor, ah, é color, desculpa. Input de color, é muito errado durante a aula que a gente vai aprendendo junto, hein? Não é cor, é color. Lembra que é sempre em inglês. Então a gente pode vir aqui, ó, e escolher cores. Viu que legal? A gente vai escolhendo. E aí a gente pode aplicar essas cores em outros lugares. Por exemplo, aqui embaixo eu posso vir e criar uma outra div que vai chamar card, que é um cartãozinho, card um nome em inglês para ele. Beleza, a gente fez esse card. E aí, agora, Luciano, vamos lá. Eu tenho um input de cor, que eu posso mudar as cores, e tenho o meu card. Aonde eu quero chegar nisso aqui? Antes, eu vou estilizar esse cardzinho, esse nosso card, para a gente conseguir visualizar ele melhor. Então a gente vai fazer o quê? Lembra que a gente pode criar uma tag style para estilizar? E para estilizar uma classe, nós vamos aqui dentro e criamos o card. Tá bom? O mesmo nome que a gente tem aqui. E aí eu vou dar um tamanho de um width para ele de 200 pixels, a altura de 200 pixels também. Vamos botar, vamos alinhar qualquer texto que tiver aqui dentro dele no centro. O tamanho da fonte que vai ter dentro dele vai ser de 20 pixels. E vamos fazer uma bordinha para ele ficar bonitinho. Tem um border radius, a gente vai colocar aqui de 10 pixels. Tudo bem? Eu vou colocar a cor do texto de white, branco, isso aí. Que eu vou escrever meu card.
E aí, vamos utilizar a nossa caixa aqui para as coisas centralizarem também, né? Deixa eu ver aqui. Tem um card. Card não, né? A gente tem a caixa. Tem a caixa. Nossa caixa, a gente vai alinhar as coisas ao centro. Então, display flex, flex direct, opa, flex direction column. A gente vai ter o justify content center para alinhar ao centro e o align items center, que é o que vocês já estão feras no aprendizado, né? Então, ó, já até alinhou o nosso input aqui no meio. Que bacana. Eu vou alinhar isso aqui um pouquinho mais abaixo, então eu vou criar uma margem aqui dentro, né, de 100 pixels em cima e vou alinhar nas laterais automático. Tudo bem? Vou botar uma cor aqui, né? Um background color. Vamos botar um brown. Ó, olha meu cardzinho aqui. Tá muito colado, né? Eu posso vir aqui fazer um gapzinho. Posso colocar um gap aqui de, sei lá, de 24 pixels. Ó, já até afastou aqui. Legal. Beleza. É isso aqui. Tem um cardzinho bonitinho aqui com o nosso texto que a gente escreveu aqui. Ó. Se eu vir se mudar aqui, é meu card marrom. Ó, mudou para meu card marrom. E aí, olha que divertido. Eu tenho esse card marrom. E se eu quisesse mudar a cor desse card, sem ter que vir aqui e ficar mudando a cor no CSS? Se eu pudesse mudar essa cor, clicando aqui e vindo aqui em verde, escolhendo essa cor de verde e mudar-se. Não seria legal? E é isso que a gente vai aprender agora. Olha que divertido. Eu posso mudar a cor desse card escolhendo a cor nesse input. Bacana, né? Vamos aprender a fazer isso aqui? Aqui dentro a gente aprendeu algumas coisas, como por exemplo, tem a tag style para fazer estilo. Só que também existe uma tag script. E essa tag script, a gente utiliza ela para desenvolver o nosso JavaScript, que é onde vai estar todas as nossas regras, né? Então, a gente pode vir aqui, ó, abrir uma tag script. Olha que bacana. E aí, lembra que eu falei que isso aqui é um documento? Ele até começa aqui escrito como um documento, né? A gente consegue explorar várias coisas nessa tela utilizando esse documento. E aí quando a gente cria essa tag JavaScript, essa tag script aqui, ele permite que a gente acesse todo esse nosso documento, que é esse HTML aqui, e faça algumas edições ou qualquer coisa que venha à nossa cabeça com a criatividade. Então, por exemplo, eu posso criar uma referência para essa div da mesma forma que eu tenho essa referência com a classe do CSS. Aqui eu posso mudar para marrom de novo. Então ele entende que através dessa classe ele tem que aplicar um CSS aqui. E aí a gente vai explorar uma coisa nova aqui no HTML também, que é o quê? Que é a tag ID. O ID ele significa um identificador único, né? Então se você tiver um HTML escrevendo, você não pode repetir os IDs. Né? Quando você cria um ID, é referência única dessa div. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e chamar esse ID de meu card, beleza? E aí eu crio uma referência que eu sei que meu card é essa única div. Eu não posso usar isso aqui em outro lugar, tá bom? Pode causar problemas aqui no desenvolvimento, mas vamos focar aqui. E aí, por exemplo, quando eu estou começando a escrever JavaScript, a gente vai começar a trabalhar com alguns contextos, né? A gente tem uma palavra que a gente utiliza para criar variáveis, né? O que seria isso aí? É como se eu pegasse numa caixinha minha e guardasse alguma coisa dentro dela.
Então, por exemplo, a gente tem uma forma de declarar isso aqui dentro que se chama const, que é dessa forma, const, que é quando a gente vai criar uma referência para alguma coisa. E eu posso simplesmente criar aqui uma const meu card, beleza? E o que eu quero fazer? Eu quero guardar aqui dentro essa parte desse HTML. Como que eu faço isso? Lembra que eu falei que isso aqui é um documento? Então, dentro do script, a gente pode escrever document, que a gente está falando o quê? Documento, só que em inglês. E aí, quando eu escrevo a palavra document dentro do script, ele permite a gente buscar algumas coisas aqui no HTML, como, por exemplo, eu posso buscar esse elemento aqui, que é essa div, que é o nosso cardzinho, através do ID dele. E olha que legal, como é que eu pego um elemento pelo ID dele? A gente vai utilizar uma referência, uma funcionalidade aqui, que em inglês se escreve get element by ID. Traduzindo para o português, pegar o elemento pelo ID dele. Então a gente vai pegar esse elemento pelo ID dele. Como a gente faz isso? A gente aperta o G aqui e já aparecem algumas coisas. Ó. Se você olhar aqui, eu tenho o get element by ID aqui embaixo. Ó. Pode clicar aqui, ó, tudo bem? E abre e fecha parênteses. Ó. Ok, Luciano. Feito isso, eu vou conseguir pegar no elemento pelo ID dele? A gente precisa fazer o que agora? Se a gente vai buscar pelo ID, a gente precisa dizer qual é o nome do ID. Qual é o ID do meu card? É esse aqui, certo? Meu card. Então eu vou copiar ele e vou botar entre aspas. Ó. Tá vendo? Eu boto duas aspas aqui. Melhor, deixa eu apagar aqui. Eu abro aspas. Aí já até comenta, né? Então deixa eu botar entre aspas aqui o meu card. Então a gente já guardou a referência desse cara aqui dentro. O que a gente pode fazer agora? Eu preciso, se eu quero mudar a cor desse card de acordo com a cor que eu selecionar aqui, eu preciso pegar o valor dessa cor que eu estou colocando aqui. Ó. Tá vendo que muda os valores aqui embaixo? A gente precisa pegar esses valores. Como é que eu faço isso? Da mesma forma que eu referencio essa div com esse ID, eu posso vir aqui no input, que é o que muda a cor aqui, e botar um ID nele também. Então eu tenho um ID que eu vou chamar de é, meu input. Tudo bem? E aí eu vou aqui embaixo, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, eu vou criar uma outra referência para guardar. Vou criar uma caixinha que eu vou guardar um valor. Eu vou chamar de meu input. Eu vou dizer que ele é igual a alguma coisa. Ele é igual a uma parte do documento que eu vou pegar. Qual é essa parte do documento? É o input. Então eu posso vir aqui, ó, document.getElementById. Opa. E aí eu abro, fecho parênteses, abro e fecho aspas, pego esse nome aqui e coloco aqui, ó. Olha que legal. Agora eu já tenho aqui dentro a referência desse card e desse input. Tudo bem? Se eu vir aqui e clicar, vai mudar de cor? Não vai. Por quê? Porque a gente precisa executar uma ação. O que eu tenho que fazer? Toda vez que eu quiser mudar de cor, eu tenho que falar assim: olha, quando eu clicar, quando eu mudar a cor, eu quero fazer o quê? Eu quero mudar a cor de fundo do meu card, que está marrom. E aí, a gente vai começar a explorar algumas coisas muito bacanas. A gente vai criar funcionalidades. Né? Então, essas funcionalidades, a gente utiliza a palavra em inglês dela, que é function. E aí a gente consegue executar algumas ações toda vez que a gente fizer qualquer coisa na tela.
Da mesma forma que a gente guarda valor em nesse nome aqui, quando eu escrevo concha aqui, eu posso criar funcionalidades. Como assim funcionalidades, Luciano? Eu só preciso escrever aqui antes a palavra function. Ó. E aí eu vou dizer qual é o nome dessa function, qual é o nome dessa função. O nome dessa função vai ser o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é mudar mudar a cor do card. Opa, card. Mas poderia ser qualquer nome, tá bom? Eu posso dizer só mudar a cor. Eu posso escolher esse nome aqui à vontade, beleza? Feito isso, o que eu preciso fazer? Preciso abrir e fechar parênteses, tudo bem? Isso é uma regra, é um padrão que a gente tem que obedecer. E aí a gente tem o sinal de chaves, ó. Lembra aquele com voltinha? Te abre e fecha ele aqui também, ó. E aí o que a gente vai fazer? Tá vendo aqui? A gente vai vir aqui no meio das chaves, ó, e dar um enter. Só para ficar bonitinho. Feito isso, o que eu quero? Aí eu vou aqui dentro, eu posso fazer algumas coisas. E aí quando eu faço essas coisas, segue o pensamento do que eu quero fazer. Então, qual é a minha ideia aqui? Eu quero mudar a cor do meu card. Beleza? Então eu venho aqui, ó, no meu card que eu criei aqui em cima. E lembra que vocês referenciam a estilização da sua div, que é a sua caixinha, através da classe do CSS, para você colocar os estilos. Pelo JavaScript você consegue fazer a mesma coisa. Como é que eu faço isso? Eu tenho o meu card aqui, eu posso dar um ponto aqui na frente e ele vai mostrar algumas coisas que eu posso fazer. Uma delas é o estilo, que a gente chama de style, certo? Assim como a tag que a gente abre e fecha aqui. E aí, dentro do style, se eu der um ponto de novo, ele vai me mostrar várias coisas que eu posso colocar de estilo aqui, ó, como as bordas, tudo que a gente pode fazer de CSS, ele vai estar aqui disponível para a gente. Só que o que a gente quer mudar é o quê? É o background. Então, vai botar um background color. E eu quero fazer o que com essa função? Eu quero dizer qual é a cor que eu vou colocar. Então eu vou dizer que o meu background color é igual a alguma coisa. E ele é igual o quê? Ele vai ser igual a esse input. Lembra que a gente tem um input que a gente imputa um valor, a gente coloca um valor nele? Que a ideia é essa, input é algo que é uma entrada de valor. Então a gente está colocando um valor aqui e a gente quer que esse valor de cor que a gente escolheu mude a cor do card. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai falar que, tá vendo o meu input aqui, que referencia esse input? A gente vai fazer o quê? Meu input. E a gente vai pegar o valor que a gente escolheu. Como é que a gente faz isso? É muito simples. Da mesma forma que a gente acessa as propriedades aqui, a gente vem aqui e escreve value. Dessa forma, a gente consegue pegar o valor escolhido aqui dentro. Todo o valor que eu escolhi aqui dentro, ele vai ser aplicado nessa propriedade value. E aí, com isso, eu consigo mudar a cor do meu background. Né? Então, Luciano, vamos lá. Se eu clicar aqui, vai mudar de cor? Deixa eu escolher uma outra cor. Opa, não mudou de cor. Por quê? Porque simplesmente eu criei uma funcionalidade para mudar de cor, mas eu não estou falando quando ela vai acontecer, quando ela vai executar. Né? Eu preciso passar essa regra, eu preciso de alguma forma fazer alguma coisa que inicialize essa regra que eu criei, essa funcionalidade. E como a gente vai fazer isso acontecer? Lembra que a gente pode criar botões? A gente passou isso em algumas aulas passadas, como por exemplo, e a gente utiliza a tag button, né? Olha que divertido aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. A gente tem uma tag button que eu vou dar um nome para ela aqui, ó, mudar cor. Ó, já apareceu ele aqui já.
E ele está mudando de cor quando eu clico aqui, ó, vim aqui, coloco verde e clico em mudar de cor. Não mudou de cor de novo. Por quê? Olha só que legal. No HTML, por exemplo, botões, botão é um... Se você parar para pensar, para que serve o botão? Para você clicar nele. Então, toda vez que você clica no botão, acontece alguma coisa. E é aí que a gente vai começar a utilizar o JavaScript com HTML. Eu posso vir aqui, ó, e falar on, clique. O on ele é uma referência para qualquer tipo de evento, né? Então, assim, quando a gente fala on, é quando alguma coisa, né? On click é quando clicar. E aqui, lembra que eu criei uma funcionalidade chamada mudar de cor? Eu venho aqui dentro e escrevo o nome dela, mudar cor. E aí eu tenho que colocar esses parênteses também, tá bom? Mas só os parênteses. Eu venho aqui dentro e crio uma funcionalidade. Então, quando eu vir aqui e clicar em verde, clicar em mudar de cor, o meu card tem que mudar de cor. Olha só que legal. On clique aqui, quando eu clicar no botão, ele vai mudar de cor. Ó, quero botar essa cor aqui, ó, mudar de cor. Agora eu quero que seja da cor preta. Ó, mudou de cor. Eu escolho uma cor e clico em mudar de cor. Olha que divertido. E a gente pode explorar isso de várias formas. Como, por exemplo, eu posso mudar o texto que está aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou apagar esse texto aqui. Opa, vou apagar esse texto aqui. Ele sumiu. O card voltou a ser marrom porque é a cor que está padrão aqui no CSS, né? Mas se eu vier aqui, ó, e mudar para outra cor, mudei de cor. Se eu salvar aqui, ele atualiza o projeto. Então ele vai voltar para a cor original, que é essa daqui, tá bom? Mas o que eu quero fazer agora? Da mesma forma que eu criei um input aqui para mudar de cor, eu posso criar um input de texto. Então eu posso vir aqui embaixo e criar uma outra div, que eu vou colocar um input, só que do tipo de texto. Beleza? Nesse input de texto eu posso escrever alguma coisa aqui, por exemplo, meu nome, Luciano Pedesol. Beleza? E aí agora, o que eu quero fazer? Eu quero que esse texto que eu escrever aqui dentro, ó, Pedesol, apareça dentro do meu card. Como que eu vou fazer isso? Da mesma forma que eu faço aqui embaixo, só que com algumas diferenças. Ah, lembra que eu preciso de criar um button para poder executar quando eu clicar? Então vamos aqui embaixo criar também. Então, ó, on ou não, vamos criar o button primeiro, né? Button. Deixa eu fechar aqui. E quero fazer o que aqui? Mudar texto. Ó, criei um button aqui. Luciano Pedesol. Mudar o texto. Vai mudar o texto? Não vai. Por quê? Porque eu preciso explicar pro computador o que ele precisa fazer. E como a gente explica o que ele precisa fazer? Criando funcionalidades e atribuindo elas. Como a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez aqui embaixo. Então a gente vai fazer o que agora? Vamos criar outra function. Então, function, né, que é a forma de falar que eu estou criando uma ação. Então, sempre que eu for criar uma ação, eu escrevo function primeiro. E aí eu vou dizer o nome dessa ação, que vai ser mudar texto. Abre e fecha chaves. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o texto. Então, primeiro, o que eu preciso criar aqui dentro? Uma referência para o texto que eu tenho. Então, dentro do input, ó, vou criar aqui um ID. Ó, vou criar texto input, tá bom? Criei aqui texto input. Da mesma forma que eu criei esses aqui de baixo, eu vou guardar os valores dele numa caixinha aqui também, que eu vou chamar de texto input, que vai ser igual, repetindo, né, document.get element by id, abre e fecha aspas, e
coloco o nome do ID aqui dentro. Então beleza, a gente tem o valor do texto agora que a gente escreveu aqui dentro. E eu quero mudar o texto aqui dentro. Como é que eu faço? Lembra que eu já guardei a referência do nosso card aqui dentro, nessa propriedade? Então a gente pode vir aqui dentro, ó. Vem aqui, ponto. Só que agora não é style que eu quero mexer, eu quero inserir alguma coisa dentro do HTML através da funcionalidade. Como eu faço isso? A gente utiliza o inner HTML, que é uma ferramenta que tem aqui no JavaScript para a gente inserir qualquer texto dentro do HTML em si, só que utilizando o JavaScript. E eu posso falar o quê? Que o que vai estar dentro do meu card vai ser esse HTML. Só que veja, o HTML eu quero botar um valor. E que o valor é esse? É o valor que está no nosso input de texto aqui. Lembra que eu guardei a referência dele aqui? Então a gente vai copiar. Vamos escrever aqui, ó, texto input. Opa, input. Ponto value, que é o valor dele. E aí que legal, eu vou falar o seguinte. Toda vez que eu clicar em mudar de texto aqui, eu quero que o texto que esteja aqui apareça aqui dentro. Lembra que a gente fez isso aqui em cima, do onClick, que é quando eu clicar, a gente vai fazer a mesma coisa dentro desse botão. Então, a gente vai criar aqui o onClick. A gente vai botar o nome da nossa função aqui embaixo, aqui dentro. Vai chamar mudar. Botei em inglês, né? Vou chamar mudar texto, para ficar bonitinho. Eu venho aqui mudar texto, da mesma forma eu coloco aqui. E aí quando eu escrever aqui Luciano Pedesol e clicar em mudar texto, olha que legal. Agora eu vou colocar meu último sobrenome. Rodrigues. Divertido, né? Escrever boa noite. E obrigado por verem a aula de hoje. E é isso. Hoje a aula vai finalizar dessa forma. A ideia é ser algo bem simples. Talvez tenham algumas dificuldades, né? A primeira vez que vocês estão vendo isso. Mas a ideia é essa. A ideia de agora é criar dúvidas na cabeça de vocês. Espero que vocês consigam olhar esse código, consigam tentar entender, brincar, explorar com ele. Eu vou compartilhar com vocês esse código lá no nosso grupo de estudos, tá bom? E aí se divirtam, tentam fazer o que quiser, mudar a cor, mudar texto, criar texto diferente, criar outras caixinhas, criem outros cards, para que realmente haja dúvida. E quando chegar a nossa aula, a gente consiga explorar isso aqui com muita facilidade. E se não tiver facilidade, tenham dúvidas para a gente conversar, tá bom? Uma boa noite, bons estudos e até a próxima.